pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Castilho, voltando para mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje eu continuo falando de relato pessoal, mas a aula será sobre o quê? Sobre como fazer um relato pessoal, algumas instruções de como devem ser feitos esses relatos, algumas dicas. Então vamos lá? Primeiro nós temos que saber o que tem que ter no relato pessoal, quais informações são essenciais. Então vamos aí. Primeiro devemos definir os elementos da narrativa que serão trabalhados, como criar perguntas que auxiliem a definição. O que são elementos da narrativa? O lugar que acontece, qual é o enredo, quais os personagens. Então vamos aí. Quais são as perguntas que eu posso criar? O que aconteceu? O enredo? Quando? O tempo? Quem? O narrador, que na verdade, por ser um relato pessoal, o narrador é personagem, primeira pessoa. Onde aconteceu? Em que lugar? Por quê? O que causou isto? Como? De que maneira ocorreu? Então essas são as primeiras perguntas que devem ser feitas para criar o relato pessoal. Depois vamos para a estrutura. Qual é a estrutura de um relato pessoal? Primeiro tem que ter um título, tema, uma introdução, um contexto, personagens e o desfecho. Então essa foi a estrutura de um relato pessoal. Vamos falar um pouquinho de cada estrutura? Crie um título que represente o momento narrado. Pense num título que atrai o leitor. Pense em nomes que sintetizem a essência do tema abordado. Então, gente, você tem que pensar muito sobre isso. Qual que é o título que você vai criar? Que nome? Tem que ser um título chamativo. Se coloque no lugar do seu leitor e pense que título chamaria a atenção dele. E um título que sintetize o momento abordado, né? Agora vamos falar sobre o tema. Quais são os temas que podem ser abordados? Uma fase da vida, uma conquista, superações, história triste, uma denúncia. Então, são vários os temas que pode ter no relato pessoal. Você pode denunciar um fato, como racismo, como a injustiça, como exploração. Você pode também contar uma fase da sua vida, um momento marcante, uma conquista, algo que você superou, uma fase complicada. Então, tudo isso pode ser trabalhado num relato pessoal. Vamos falar agora sobre a introdução. O que é a introdução? É um pequeno trecho que aparece as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo, personagens que fazem parte da narrativa. Resumindo, os elementos da narrativa são apresentados. Então, a introdução, ela onde vai ter o que aconteceu, como aconteceu, de que forma aconteceu. Então, você tem que introduzir, apresentar para o seu leitor quem é você, onde você estava, com quem você estava e assim por diante. E o contexto que acontece é muito importante. Observe o contexto que se passa o relato que é narrado. Fique atento à utilização do tempo verbais no presente e no passado. Fique atento no espaço, local em que acontecem, em que ocorrem os fatos. Então, gente, tem que observar bem essas informações para criar uma imagem ao seu leitor que traga ele próximo desse relato. E agora vamos falar dos personagens. Observe o seu relato, quais são os personagens envolvidos, de que maneiras eles devem ser mencionados no texto. Eles são relevantes, fazem parte do acontecimento? É bom descrever o personagem, o que ele foi importante naquilo. Por exemplo, alguém que estava do seu lado, alguém que participou daquilo, alguém que te ofendeu. Então, cria a descrição, coloque a fisionomia dele, as características, dessa forma. E por último, vamos ao desfecho, que é o final da história. Após apresentar a sequência de fatos, ordens, acontecimentos, é importante pensar numa conclusão para o seu relato. Pode ser uma questão que surgiu com a escrita, ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam um problema. Então, pessoal, tem que
criar uma conclusão, o que aconteceu no final, mas qual o aprendizado que isso trouxe para você? O que pode trazer para outras pessoas que passaram? Qual que é o principal do relato? É isso, trazer um aprendizado, um exemplo. E assim por diante. Gente, essas foram as dicas. Espero que tenham gostado e que façam agora o seu relato pessoal também e aprendam a treinar a escrita. Até!